Bom dia, meus amigos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta manhã e nos resta só agradecer a presença de todos, dando as boas-vindas aos que já estão aqui conectados e aos que ainda irão fazê-lo. E vamos iniciar o nosso evangelho de hoje fazendo uma prece. Pedimos para que aqueles que desejarem possam fechar seus olhos, agradecermos a oportunidade de, através da orientação do nosso Mestre Maior que é Jesus, via seus prepostos que coordenam todos os trabalhos de Evangelho, que possa nesse instante, Jesus, cada um daqueles que compõem teus ceareiros nesta área do Evangelho, possam adentrar o nosso lar, permitindo que todas as energias de renovação que a tua mensagem nos traz possam, nesse instante, adentrar o nosso lar e também a nossa casa física e principalmente a nossa casa espiritual. Que tu possas, Mestre querido, neste domingo estar conosco, envolvendo-nos e dando-nos um coração e uma mente atentos para a sua mensagem, que aqui será trazida com o auxílio dos espíritos protetores e coordenadores dessa tarefa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então hoje nos cabe aqui trazer algumas reflexões, para vocês sobre o capítulo 19. Nós estamos continuando o capítulo 19, que é o capítulo referente à fé transporta montanhas. E dentre esses itens, nós vamos estudar hoje, aqui nós vamos conversar com vocês hoje sobre o item 12, intitulado A Fé Humana e a Divina. Em algumas versões do Evangelho segundo o Espiritismo está dito a fé humana e a fé divina. Então, depende de cada um deles. E dentro desse item sobre a fé humana e a fé divina, o próprio título já nos remete a uma reflexão sobre dois componentes, que nós teríamos na fé, ou duas situações. Uma voltada a uma fé ligada às coisas humanas e a outra a fé ligada às coisas divinas. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre quais são essas diferenças. Então, dando prosseguimento aqui para o próximo slide, nós trouxemos aqui essa imagem e colocamos o título aqui da nossa conversa de hoje, a fé humana e a fé divina. E aqui a gente remete a uma mão, representando a gente, o ser humano, e a outra, os outros planos, um representando o nosso plano físico e o outro representando ou nos induzindo ao plano extrafísico, ou seja, ao plano espiritual. E isto posto, a gente já começa a refletir de que, como todos nós sabemos, a nossa essência é composta de uma parte física e de uma parte extrafísica. Não é verdade? Então vamos, a partir dessa construção, começar a ler o item 12. Esse item 12 ele nos foi trazido pelo um espírito protetor, que ditou essa mensagem, que foi compilada por Kardec, e no item 12, que são as instruções dos espíritos, esse espírito nos diz o seguinte, que no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Olha que coisa interessante.
Então, ele traz duas reflexões aqui para a gente. Que a fé, ela não é artigo, digamos assim, ela não é uma fé não raciocinada, tá certo? A fé é um sentimento, é algo que vem de dentro da gente. E ela é inata, ou seja, ela vem com a gente, ela nasce conosco, os seres. E está no nosso interior. E ela está associada ao quê? A nossa sensação, a nossa percepção, a nossa certeza da nossa destinação futura. Então aqui a gente já começa a fazer um paralelo, que o ser humano, em todas as situações, ele tem internamente uma ideia de que a vida não é só essa vida material, que existe algo além da nossa existência física. Essa é a primeira parte. E aí ele continua dizendo assim, então, é a consciência, a fé, né, que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, o outro contraponto que ele coloca é o seguinte: a fé é um sentimento inato, essa consciência da nossa destinação futura, e é uma coisa que se encontra, né, depositada como se fosse uma semente pequena no nosso interior. Como toda semente, se a gente fizer aqui um paralelo, né, toda semente necessita o que para eclodir? Se eu nada fizer com a semente, ela estando lá quietinha, está no interior, né? Se eu não colocar na terra, não regar, ela vai eclodir, ela vai nascer? A gente, quando é pequeno, né, existe aquela experiência que a maioria da gente, se não a gente, né, que é um pouco mais, tem um pouco mais de idade, mas as gerações mais jovens, quem não foi lá e plantou o seu grãozinho de feijão e ficou acompanhando o crescimento? A fé é da mesma forma. Ela é um sentimento que está colocado no nosso interior, como se uma semente fosse, e que nós precisamos, como o Espírito nos traz na mensagem, cuidar para que ela se desenvolva. Então, outro contraponto interessante, algo que vem, ele é inato, ela está associada à nossa consciência da nossa destinação futura, mas principalmente ela depende no seu desenvolvimento, senão ela não sai do estado de semente, da nossa vontade, do nosso cuidado, do nosso desvelo. E aqui a gente então traz uma reflexão, né? Então, como é que eu estou cultivando a minha fé? Será que eu estou cultivando a minha fé? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam porque eu acredito e tal. Acreditar só não é fé. A fé, como ele coloca aqui, é um sentimento da nossa destinação futura. Então, toda vez que a gente associa algum resultado que se deseja apenas como uma coisa momentânea, uma coisa material que eu quero obter, essa não é a semente da fé mais verdadeira, né? Só para a gente refletir aí. Prosseguindo aqui, o Espírito continua. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como uma poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Esse final aqui, em algumas traduções, ela está colocada como essa vontade pode gerar o cumprimento, ela pode se cumprir, né? Essa vontade pode se realizar. É nesse sentido aqui que o Espírito nos traz a mensagem nesse final. Então aqui a gente tem uma coisa bem importante, né, que ele coloca aqui. Até o presente a fé só foi compreendida pelo lado religioso. Então muitas vezes nós consideramos que a fé é apenas um artigo lá da religião, né? E nós precisamos aqui trazer a reflexão sobre a questão da fé cega, né? Aquela fé que ela crê porque
está dito na sua religiosidade, porque alguém falou, ministro tal, ministro qual falou que aquilo ali é daquele jeito, mas a espiritualidade, através de Kardec, né, sempre nas obras da codificação, nos coloca que nós precisamos desenvolver o raciocínio, trazer para a nossa fé o raciocínio. Significa que a gente deve buscar a fé raciocinada. E a fé raciocinada, em contraposição à fé cega, é aquela que percebe as explicações acerca da fenomenologia, ou seja, do que está acontecendo. Né? E aqui a gente, como lá no início da nossa conversa hoje a gente falou, a fé raciocinada, né, ela nos remete à utilização da inteligência. A inteligência, como nós vimos, ela não é atributo do corpo. Vocês já viram um corpo raciocinar? Quem raciocina é algo que está no interior desse corpo, que nós denominamos, dependendo da religião, alguns denominam alma, né? Os outros denominam espírito, os outros denominam energia. Para nós, no Espiritismo, é um espírito que está aqui encarnado, ou seja, uma alma. O espírito encarnado num corpo é uma alma. Então, dessa forma, a gente começa a refletir o seguinte: ora, se o corpo físico é nosso, ele atua no plano físico, em contrapartida, essa outra essência, que é a essência espiritual nossa, atua onde? No plano espiritual. Ora, pois, mas se nós, enquanto encarnados, temos um espírito que está aqui conosco, nesse corpo, como é que esse espírito vai atuar no plano físico? De que forma? Então, a doutrina espírita nos traz uma explicação, ou seja, não é porque alguém disse que eu tenho que acreditar que tem uma alma em mim, mas a gente compreender que esse espírito que está encarnado na gente, para que ele atue aqui no plano físico, ele necessita de algumas ferramentas. Não é verdade? Ele necessita de algo que o interliga ao corpo. Não é verdade? Então, a doutrina espírita nos explica que intermediando, ou seja, fazendo a conexão entre o espírito e o corpo, existe um invólucro, como se fosse um recipiente, como se fosse, entre aspas, um corpo, chamado perispírito, que envolveria, né, o espírito e ligado fluidicamente e energeticamente, molécula a molécula do nosso corpo, ele, enquanto nós estamos aqui encarnados, permite o espírito atuar no corpo e assim o corpo atuar no plano físico. Ora, então, com esse pressuposto, se a minha fé, como foi colocado anteriormente, ela está associada a uma certeza de uma vida futura, nessa vida futura, como é que eu vou atuar na vida futura? Se ao a gente, tecnicamente, como se diz, né, a gente morrer, ou a gente deixar o corpo, né, eu não tenho mais o corpo. Ora, no plano espiritual, quem atua é quem? O espírito. E o perispírito, como nós aprendemos, ele vai junto com o espírito para o plano espiritual e atua lá. Então, o perispírito é esse invólucro que permite com que a gente atue, né, tanto no plano físico, quando interligado ao corpo, quanto no plano espiritual, quando para lá ele se dirigiu, né, envolvendo o espírito. Então, o nosso perispírito seria como se fosse uma embalagem que permite o espírito atuar aqui no plano físico, mas permite também, faz com que a gente tenha condições de atuar também no plano espiritual. Ok? Bom, e o que isso tem a ver com o que ele coloca aqui? Ele coloca dessa forma porque o Cristo, que é o nosso maior exemplo, falou para nós, como ele diz aqui, que a fé é uma alavanca muito poderosa. Mas a gente muitos de nós ainda vê o Cristo apenas como alguém que
que desenvolveu, que gerenciou, que trouxe, né, uma mensagem, que trouxe uma religião. Só vemos a religiosidade, é como chefe de uma religião, como ele diz aqui. Mas o Cristo, ele, na sua época, quando esteve aqui conosco, quando passou conosco aqui no plano físico, ele realizou várias coisas que eram tidas como milagres do ponto de vista material, mas mostrou que esses milagres, quando o homem tem fé, ele também pode realizar isso. Quando ele nos diz, né? Se tiverdes fé, poderá dizer a essa montanha, move-se daqui para ali. A montanha não vai mover, mas ele quer dizer o seguinte, que as dificuldades que a gente tem, elas estão associadas muito mais a nós que colocamos essa dificuldade, ou por outra, a falta, né, de acreditar que aquilo ali pode ser feito do que outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma fé verdadeira. Quando o homem tem fé, quando ele tem essa vontade de querer, ele acaba tendo essa certeza que vai obter a satisfação. É claro que aqui resguardadas as conveniências, né? Às vezes, a gente não consegue alguma coisa naquele momento porque não é conveniente para a gente. Ok? E nesse ponto agora aqui, ele diz o seguinte, também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo de Jesus, né? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. O espírito, então, faz uma comparação aqui, dizendo o seguinte, que o Cristo, né, fez o que era tido como milagre, e na realidade eram coisas que não se conheciam, as causas naturais, né? Mas todo mundo poderia dizer, olha, mas o Cristo é um espírito adiantado, ele poderia fazer esses milagres, mas os apóstolos também não operaram, não fizeram milagres, né? Seguindo o exemplo do Cristo. E quando foi que os apóstolos começaram a fazer esses milagres? Quando eles perderam a incerteza da fé. Quando eles, tendo confiança com as boas energias ou a certeza que o Mestre Jesus dava a cada um deles, para que eles pudessem, de fato, né, serem homens de fé, não serem homens de pouca fé, como disse o Cristo em diversas ocasiões para vários deles. Se nós não tivermos a crença verdadeira, a gente não vai obter. Se a gente já entra numa situação não acreditando nela, não vai acontecer nada, né? Então aqui ele coloca, eles, seguindo o exemplo do Cristo, eles não obtiveram esses milagres? E o que eram esses milagres, se não os efeitos naturais? Então aqui eu sempre gosto de dar o exemplo se nós chegássemos numa localidade bem remota, onde tivesse uma comunidade muito remota, que nunca tivesse visto televisão, e que nós levássemos a televisão até lá e, utilizando um controle remoto sem mostrar para eles, com outra pessoa controlando, a gente dissesse, olha, agora aqui eu vou fazer uma coisa fantástica. Eu vou dizer para aquela tela preta ali, para ela começar a produzir uma imagem de vocês. Então, ele buscaria uma imagem, né, uma câmera associada a ela, sem eles estarem vendo, e reproduziria essa imagem. E começava do nada, né, para a comunidade ali isolada. Mas por quê? Porque eles não entenderiam as causas. Se mais tarde ele explicasse que existe um controle, né, que esse controle aí controlaria a televisão, fazendo-a ligar, avançar, eles passariam a entender. Então, nós, quando estamos ignorando, ou seja, quando nós não temos informações acerca de algum fenômeno, a gente tem uma tendência a classificá-lo como um fenômeno extra, né, à natureza, ou seja, um fenômeno sobrenatural, que está acima do que é natural. A maioria dos fenômenos sobrenaturais que a gente considera são fenômenos que nós ainda não conseguimos ter ciência ou compreensão, ou até informação, estudo, como ele nos sugere aqui ao final da mensagem, para compreender.
Então ele até alerta, né? Que a maior parte se explica estudando mais aprofundadamente o espiritismo e o magnetismo, que era o que mais moderno tinha naquela época do Kardec, a gente vai compreender a maioria desses milagres, que eles não são milagres. E realmente, né, o Kardec, em uma de suas obras, ele coloca justamente os milagres e as predições, né, na visão da doutrina espírita, mostrando que o milagre não existe. São apenas as causas que o pessoal naquela época, que a população naquela época não compreendia. Ok? Vamos prosseguir aqui, então. Nesse próximo slide, é trazido o seguinte, que a fé, aí ele já começa a fazer um paralelo aqui, né? Que a fé pode ser humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades a satisfazer a necessidade da terra ou as aspirações celestiais e futuras. Então, aqui, voltando lá atrás, lembra quando a gente falou sobre o corpo físico, o perispírito mais espírito, e que nós temos uma situação de atuação no plano material e outra situação de atuação no plano espiritual. Então, o plano espiritual seriam a nossa situação, como que ele diz aqui, né, celestial, futuro, ou seja, no outro plano. Né? Então, se a minha fé está mais direcionada para as coisas aqui do plano físico, para as coisas, para as situações, para as preocupações aqui do meu plano físico, eu estou desenvolvendo o meu lado da fé humana. Se, por outro lado, as minhas preocupações, as minhas aspirações são para as coisas, né, voltadas ao plano espiritual, ou seja, para onde eu irei, lá para o outro lado, né, eu já estou desenvolvendo a minha fé divina. Então, ele coloca aqui esses dois pontos. E prossegue aqui ainda, né? O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então, o que ele quer dizer aqui? Que se você tem uma fé verdadeira, através do seu trabalho, da sua dedicação, né, da sua constância de propósito, você consegue realizar um grande empreendimento. Aqui ele está trazendo um empreendimento, não fica claro, mas aqui a gente pensa normalmente no empreendimento, aqui no nosso plano. Mas pode ser também uma tarefa em que eu auxilio as pessoas, né? Nesse auxílio às pessoas, eu retiro-las de situações complicadas que elas poderiam criar para elas próprias e acaba auxiliando de uma forma mais transcendente, de uma forma mais plena aquele ser. Né? E se eu tenho essa certeza, eu acabo chegando àquele fim, ou aquele objetivo que eu estabeleci. É isso que ele nos coloca aqui. Tá bom? Então, vamos lembrando sempre isso, né? Assim, quando a gente vê o ser humano mais associado às coisas e preocupações da parte física, ele estaria desenvolvendo a sua fé humana. E, por outro lado, a fé divina. Então, ora, quando a gente aqui está encarnado, a maioria de nós tem uma tendência a desenvolver-se mais no nosso lado da fé humana, né? Para os nossos empreendimentos e realizações aqui no plano físico, do que no espiritual. Se não, vejamos. Vamos prosseguir aqui para o próximo. Então, nessa outra parte aqui do item 12, é dito o seguinte, pelo Espírito Protetor. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure, ou seja, retira na sua fé, né, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então aqui ele traz o seguinte, que o homem de bem, ele, tendo essa certeza das coisas futuras,
ele vai estar mais preocupado em fazer essas ações mais nobres, né, de auxílio, ações no bem, durante a existência dele, e ele retira, através dessa fé dele, na certeza da felicidade que o espera lá no futuro, que como nos foi dito aqui, né, a felicidade não é do nosso mundo ainda, não significa que nós temos que sofrer, mas a felicidade plena, aquela completude mais real, é algo que é interior. À medida que eu vou conquistando essas coisas, essa certeza da minha existência futura, de que as vicissitudes, as dificuldades pelas quais eu passo aqui, elas são alavancas, elas são oportunidades para que eu progrida de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida, eu passo a ter uma outra perspectiva, né, desses sofrimentos. E já passo a não encará-los como sofrimento, mas sim como as dores que são naturais. Lembrando sempre que a dor, ela nem sempre é evitável. Agora, o sofrimento é um estado da alma, né? Dependendo de como eu encaro essa minha dor, eu posso sofrer ou não sofrer. Do ponto de vista das dores físicas e principalmente as mais difíceis, que são as dores morais. E aí ele diz assim, né? Com isso se operam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Ou seja, à medida em que eu desenvolvo a minha crença na minha vida futura, de que a felicidade está lá, eu começo a me desprender um pouco das minhas preocupações só materiais. Claro que a gente precisa das coisas materiais, porque nós estamos ainda encarnando num mundo bastante material, né? Com bastante mazelas ainda, de todos nós que aqui o habitamos, é por isso que ele tem as mazelas, em função da gente. Mas essa certeza futura é que desenvolve a nossa habilidade de realizar a caridade verdadeira. É por isso que aquelas pessoas que já estão no outro patamar de avanço moral, elas encaram a vida de uma forma diferente da gente. A gente fica pensando, como a pessoa pode ter essa calma, essa tranquilidade? Por quê? Porque ele já conquistou, já desenvolveu essa crença, essa fé mais divina, né? A fé no futuro. E que se isso ocorre, como ele diz aqui, não tem nenhuma dificuldade, nenhum perrengue da gente, do ponto de vista, nenhum mal pendor, ou seja, má inclinação da gente, que a gente não vence. Então, se a gente não consegue vencer ainda alguma das nossas más inclinações, é porque a gente não está com a nossa fé bem desenvolvida. A fé verdadeira, a fé divina, a fé na minha vida futura, na felicidade que virá ainda. Ok? Vamos prosseguir para o... Bom, e agora chegando aqui na parte final do nosso item 12, o Espírito Protetor nos coloca o seguinte: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé humana e divina, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar a que até hoje eles chamam prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, aqui ele reforça mais uma vez o exemplo do magnetismo, que é uma energia que está associada, né, a uma parte física do nosso corpo e que, ampliada pela atuação da espiritualidade e com a fé que quem detém o magnetismo, o magnetizador, ele possua, de que ele está sendo secundado, de que ele está sendo orientado, que ele está sendo conduzido ali pela espiritualidade, ele obtém as curas. Então, a mediunidade de cura nada mais é do que uma ação espiritual através do magnetismo animal, que é necessário para que a cura se processe. E antigamente isso era considerado milagre. E ele alerta mais, né? Dos dois componentes, que é a fé humana ou divina. Se todos nós nos achássemos persuadidos disso, significa que à medida que eu desenvolvo, né, a minha fé divina, essa fé humana sai ali com muita facilidade. Então, meus empreendimentos do ponto de vista material são realizados de uma forma muito tranquila. E quando não são realizados, eu também compreendo, quando eu já tenho essa fé divina.
Se por um acaso o empreendimento meu do ponto de vista material, ele não sai ali naquele momento, seja um concurso, seja algo que eu desejava, seja um empreendimento que eu estava planejando do ponto de vista de realização física, se eu já tenho a minha fé no futuro desenvolvida, se a minha fé divina, se a minha asa da fé divina, vamos colocar assim, né, como se fosse um pássaro que tem duas asas, uma asa da fé humana e uma asa da fé divina. Vocês já viram algum pássaro voar com uma asa grande e outra pequena? Ele pode até voar, mas ele vai ter dificuldade, não é verdade? Então a mesma coisa é a gente. Se a gente, para que a gente tenha o voo pleno do nosso desenvolvimento, da nossa progressão moral, eu preciso de estar com essas duas asas da fé desenvolvidas, né? A fé do ponto de vista das coisas aqui mais do nosso plano, e dos empreendimentos, das coisas relacionadas ao nosso plano, e a fé divina, que é aquela relacionada com para onde eu vou, com o meu futuro. Tá certo? Então, o que ele coloca é justamente isso aqui. Se a gente tivesse essa plena certeza, a gente realizaria muito mais do que já temos capacidade de realizar. É o que o Cristo nos diz, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás para essa montanha, transporta-te daqui para ali. Colocou uma coisa, um figurativo material bem grande, né? E ela se transportará. Ou seja, Cristo nos coloca que todas as dificuldades elas são transponíveis, contanto que a gente assim o deseje através do cultivo desta nossa fé verdadeira. Ok? E aqui, pessoal, já nos encaminhando ao final, a gente trouxe essa imagem que é uma metáfora mostrando um homem, né, com duas asas, a asa da esquerda, olhando ele aqui de frente, mais desenvolvida que a asa da direita, representando para a gente as nossas asas da fé. Mostrando que para a gente voar, como a ave precisaria de ter as duas asas bem desenvolvidas, para poder voar de uma forma plena, né, para não ficar voando e tendo que parar toda hora, como acontece muitas vezes conosco, nessa metáfora, quando estamos aqui encarnados, né? Em função da gente desenvolver muito um lado da nossa asa da fé mais ligada às coisas do nosso plano, a nossa fé mais humana, a gente se esquece de desenvolver a fé divina, que é tão necessária para a nossa vida futura. Então, a fé é humana ou é divina, como o Espírito nos colocou, à medida em que eu tenha mais desenvolvido a minha asa, uma das asas da fé humana ou da fé divina desenvolvida. Uma possibilidade das coisas voltadas mais para o plano material, de outra voltada mais para o plano bem espiritual, para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Então a gente trouxe aqui esse vídeo e vai, antes da gente fazer um encerramento, trazer aqui só para vocês darem uma olhadinha aqui sobre as asas da fé. Então a fé divina é a fé humana, e à medida que a gente vai desenvolvendo a fé divina, vai sendo desenvolvida. Após o desenvolvimento da fé humana, a gente desenvolve a fé divina, até que nós possamos alçar voo de uma maneira mais plena. E à medida em que a fé humana é desenvolvida e a divina por consequência, a gente tem um aumento da nossa fé humana. Essa é a mensagem que a gente queria aqui trazer para vocês. E aqui a gente já se encaminhando para o encerramento, vamos encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, lembrando de quantos benefícios nós temos tido, oportunizado por Deus, não só pelas diversas encarnações em que a gente tem à nossa disposição, mas como e principalmente pela vinda do Cristo, pelas mensagens que Ele trouxe aqui para a gente, e principalmente também, mais ainda, recentemente, pelos ensinamentos da doutrina espírita, que nos coloca de uma forma tão clara através do Evangelho segundo o Espiritismo,
na explicação dos ensinamentos maiores do Cristo, das máximas do Cristo, para colocação em nossas vidas. E nesse nosso tema de hoje, a necessidade que nós temos, cada dia mais, nesse momento tão difícil pelo qual nosso planeta passa, de termos a certeza da nossa vida futura. Sabermos que os sofrimentos, as dificuldades, as dores pelas quais estamos passando, elas são só momentâneas. Que a nossa vida plena, a nossa vida futura, a compensação para todos esses momentos de dificuldade que sempre nos tem apresentado, ou que muitas vezes nos tem apresentado, eles são passageiros. Né? Logo, logo nós estaremos tendo a oportunidade de encará-los com uma perspectiva diferente. Então, nos encaminhando agora para o final, nós vamos rogar, né, com essa imagem aí do Mestre Jesus. Nós vamos fechando aqui os nossos olhos e agradecendo a presença do nosso Mestre Maior, com suas boas energias, com sua mão estendida para nós, no sentido de sempre nos auxiliar a desenvolver a nossa fé divina, a certeza de que a felicidade existe, ainda que não esteja aqui no planeta de forma plena, mas está nos planos maiores. E na medida em que nós, nesse nosso ir e vir das encarnações sucessivas, vamos desenvolvendo a nossa asa da fé divina, que quanto mais desenvolvida, mais auxilia a nossa atuação aqui no planeta, em relação ao bem, em relação às boas obras. Que tu possas, Mestre Jesus, continuar através dos benfeitores espirituais, dos nossos espíritos amigos, que conosco simpatizam-se, nos auxiliar nas resoluções das nossas coisas mais comezinhas do dia a dia e compreender que elas nada representam quando comparadas à nossa vida futura. Fica entre nós, Mestre querido, nos nossos lares, permitindo que a equipe espiritual se dirija a cada um de nós no nosso lar, auxiliando-nos, procedendo uma limpeza de todos os miasmas, as energias deletérias, negativas, que por lá se encontram, em cada um de nós que ali habitamos, encarnados ou desencarnados que se nos acompanham, porventura, possam também receber essas boas energias. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Pessoal, então, só me resta agradecer a presença aí de vocês, a paciência que tiveram, né, na nossa condução e pedir a Deus que permita que todos nós tenhamos um bom resto de domingo de forma tranquila e harmônica. Fiquem com Deus. Que assim seja.